que eu dei uma ênfase em um stop sempre. O meu que eu botou. Beleza, então vê. Quero começar. Vou começar pela questão 4. Não, a questão 3 é uma questão de ótica geométrica. Bora começar pela questão 3. Ó, dois espelhos planos e paralelos E1 e E2 estão dispostos conforme ilustra a figura seguinte. Um raio de luz atinge o espelho 1 no ponto A, em sua extremidade superior. Calcule a tangente do ângulo θ para que o feixe passe pelo ponto B na extremidade inferior do espelho E1, refletindo apenas uma vez no espelho E2. Tu concorda comigo que o que está acontecendo é o seguinte? Tu tem um raio luminoso incidente, esse é o raio incidente. Está batendo no ponto A. Ele quer que só tenha uma reflexão no ponto B e, consequentemente, ele seja refletido novamente e passe pelo ponto B. Todo mundo concorda comigo? E passe pelo ponto B. Vou fazer esse desenho melhor, tá? Vou fazer esse desenho aqui melhor. Vai refletir e, consequentemente, ele vai passar pelo ponto B. Fechado? Então, a ideia é que você tenha mais ou menos isso aqui. Só que a ideia é que você, literalmente, veja esse caminho, faça algum semelhante triângulo e reconheça as reflexões, tá? Aí, vê só. Deixa eu melhorar essa última reta aqui. Estou melhorando essa última aqui. Ficou meio bruxinho. Bom, melhorou o desenho, né? Então, basicamente, é isso aqui, galera. É isso aqui que a gente quer descobrir esses ângulos, tá? Aí veio. Para a gente descobrir esses ângulos, a gente tem que fazer algumas coisinhas aqui para reconhecer triângulos, reconhecer semelhança de triângulos, bababá, enfim, tá? Eu posso traçar uma outra reta paralela a esse tracejado. Mas essa caneta tá muito ruim, velho. Beleza. Concorda que isso daqui, ele tá paralelo a isso? Que o verde tá paralelo ao tracejado? Bora, Matheus, bora. Os dois estão paralelos, né? Então, consequentemente, esse ângulo θ é o mesmo que esse. Concorda comigo? Concorda comigo? Beleza. Aí, vê só. Teoricamente, tu tem aqui um triângulo pequenininho, tá? E esse triângulo pequenininho, a ideia é que ele forme um triângulo isósceles. Por quê? Por que que a gente tem que formar um triângulo isósceles no vermelho? No vermelho grandão. Por que eu tenho que formar um triângulo isósceles? Porque, de acordo com a lei da reflexão, esse ângulo é igual a isso aqui, concorda comigo? Porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido, beleza? Então, teoricamente, a gente tem esse triângulo aqui. Top? Se isso é um triângulo isósceles, concorda que daqui para cá vale 25 e daqui para cá também vale 25? Perfeito, tá? Aí qual é o objetivo? Vem que massa. Quanto vale o tamanho dessa reta verde? Quanto vale o tamanho dessa reta verde? 100. Quanto é que vale essa distância aqui? Tu consegue calcular a tangente desse ângulo? Sim. Tangente do ângulo. O cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto, 25. E o cateto adjacente é quanto? 100. Então, ó, a questão só quer a tangente do ângulo. A tangente do ângulo é igual cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto é 25 e o cateto adjacente é 100. Se você simplificar 25 com 100, dá 1/4. Gabarito letra B. Se ligar muito que nessa parte de ótica geométrica, essa parte inicial de reflexão, sombra, penumbra,
caixa de câmara escura, tudo isso está diretamente ligado à parte geométrica. Reconhecer semelhanças de triângulos e reconhecer ângulos. É só isso, tá? Beleza? Não esquece disso. Continuando. Questão 4. Na questão 4, a gente tem o seguinte. Na questão 4, a gente tem o seguinte. Um adolescente chegou da escola e encontrou uma caixa de geladeira de papelão. Levou-a para o quintal e entrou nela. Fez um pequeno orifício na parte lateral superior e viu uma imagem completa de um poste de eletricidade na parede da caixa. Concorda? Beleza. Mediu algumas distâncias. A altura da imagem do poste foi 12,5. Se a altura da imagem, eu vou chamar isso de HI, perfeito? Então, HI está sendo 12,5. O orifício da imagem, do orifício à imagem, é 75 centímetros. Se é do orifício, se é do orifício até a imagem, concorda que é o tamanho da caixa? Beleza. Então, tipo, a luz entra dentro da caixa e do início até onde a imagem está sendo projetada, tem 75 centímetros. Eu vou chamar isso de DI, tá? DI. Chamar isso de DI igual a 75 centímetros. E do orifício ao poste, que é a distância do objeto ao início da caixa, dá 42 metros. Com essas medidas, ele conseguiu achar a altura aproximada do poste. Aí veio, vou tentar desenhar algo mais parecido com o que tem, tá? Tu tem a caixa, essa caixa, e na frente dessa caixa tu tem um poste. Beleza? Aí, devido ao princípio da propagação retilínea, a luz que parte do topo desse poste chega aqui dentro. A luz que parte do pé desse poste também chega aqui dentro. E, consequentemente, a gente consegue calcular ou comparar a distância do objeto e a altura do objeto para a distância da imagem e a altura da imagem formada pelo poste. Lembrando o seguinte, tá? Que dentro da câmara escura, a imagem ela é invertida e menor que o objeto, perfeito? Então, essa imagem aqui está invertida e menor que o objeto. Aí, bora lá. A relação que eu mostrei para vocês da câmara escura é o HO por HI, HO por HI é igual a DO sobre DI. O HO é o que a gente quer calcular. O HI é 12,5. O DO é 42 metros. E o DI é 75 centímetros. Oi? Beleza. O objetivo é descobrir o HO, tá? Então, o 12,5 sobe multiplicando. É só isso que eu vou fazer, ok? Não vou precisar mudar a unidade de medida nenhuma, por quê? Porque tanto a dificuldade tem centímetro. Então, é como se eu estivesse falando centímetro por centímetro. Aí só que a unidade de medida, né? Então, que vai ser a unidade de medida do objeto, ok? Beleza? Se você fizer 42 vezes 12,5 dividido por 75, ó que massa. 75 dividido por 12,5 dá 6. E 42 dividido por 6 dá quanto? 7. Essa é a altura do objeto. Gabarito letra E. Oi? A grande maioria das questões que vocês vão resolver minha, galera, é geometria. Tirando teoria, é geometria. É tipo cálculo de semelhança de triângulo, ângulos. Tem que se ligar para não errar besteira, tá? Só cuidado para não errar besteira, só isso. Vou para 6. Um espelho plano está no piso horizontal de uma sala, com o lado espelhado voltado para cima. O teto da sala está a 3,2 metros de altura e uma lâmpada está a 60 centímetros do teto. Com esses dados, posso concluir que
A distância entre a lâmpada e a sua imagem formada pelo espelho é, ó, eu tenho um teto. Nesse teto, eu tenho uma lâmpada que está a 60 centímetros do teto. centímetros. E esse teto está a uma altura do chão de 3,2 metros de altura. Aí a pergunta que eu faço para tu é o seguinte: qual é a distância da lâmpada até o espelho? Aqui tem um espelho, eu esqueci de desenhar um espelho. Tem um espelho aqui embaixo. Espelho no chão. Né? Não é o chão, não, é um espelho, tá? Isso aqui tem um espelho no chão. Então, a distância do teto até o espelho é 3,2 metros. Qual é a distância da lâmpada até o espelho? Essa distância é a distância do objeto até o espelho. Quanto vale? Tudo é 3,2. A lâmpada está 60 centímetros embaixo. Dá quanto? 2,6. Todo mundo concorda comigo? 2,6 metros. Transforma isso daqui para metro, que dá 0,6 metros. Fica 3,2 menos 0,6, que dá 2,6 metros. Pergunta: qual é a distância com que a imagem da lâmpada está do espelho? A mesma, concorda comigo? E no caso também é 2,6 metros, é a distância da imagem. Lembrando sempre que nos espelhos planos, a distância da imagem ao espelho é igual à distância do objeto ao espelho. Por isso que ambas valem 2,6 metros. Fechado? Agora ele quer que você calcule qual é a distância da lâmpada até a sua imagem. 2,6 vezes 2, perfeito. 2,6 vezes 2, que é toda essa distância zona aqui, tá? Só isso. 5,2 metros. Gabarito letra D. Não. Porque seria, qual é a distância da lâmpada até vários da lâmpada? Então, a gente vai dividir vocês mais 2,6, que essas distâncias são iguais, porque nesses espelhos planos a distância da imagem é igual à distância do objeto, perfeito? Foi? Top. Aí, logicamente, tá, que tá faltando questões aqui do tópico 4, tá bom? Tópico 4 da gente foi associação de espelhos, tá? Mas eu vou colocar uns exemplos aqui para a gente poder praticar, fechado? E da velocidade relativa é tópico 3. Só tem questão do tópico 1 e 2 aqui, tá? Ah, é, tópico 3 é espelho plano, então não tem só até o tópico 3, não tem de associação de espelhos. Questão 7. Durante a crise de Covid-19, muitas famílias se encontram com dificuldades orçamentárias. A família de Daci foi uma dessas. Ela está reformando um dos quartos e gostaria de instalar um espelho plano em uma parede perpendicular ao chão, com a possibilidade de observar todo o seu corpo ereto, da cabeça aos pés. Supondo que Daci tem 165 metros de altura, no caso, essa altura do objeto, que é 165 centímetros. E a distância horizontal em relação ao espelho é 40 centímetros. Esse é o DO. 40 centímetros. Assinale a alternativa que apresenta corretamente. Olha, grifa isso. Menor altura de um espelho plano. É centímetro, porque é a caneta que tá ruim, galera. Foi mal, tá? Tá um pouquinho ruim a caneta. Tem o quê? Não, mas veja. Faz sentido. Veja. Faz sentido o que você está falando, mas eu vou defender Matheus agora. Quando vocês trabalham forças em trajetória circular no primeiro ano, e vocês lembram aquela. Lembra Globo da Morte, depressão, lombada,
Tem uma questão no livro que fala: um carro vai passar por uma lombada de raio 50 metros. Não, mas a lombada tem 50 metros. Acaba ficando. Não dá, né? Beleza. Bora. Galera, aí o desenho que eu fiz para você foi mais ou menos o seguinte. Tu tem um objeto. É porque eu não vou desenhar uma pessoa, porque tá horrível esse lápis, tá? E tu tem um espelho. Beleza? Um espelho. Consequentemente, o que acontece? A imagem desse objeto está atrás do espelho. Concorda comigo? Para esse objeto conseguir visualizar todo o seu corpo, ele tem que visualizar toda a sua imagem. Concorda? Para visualizar toda a imagem dele, teoricamente, a luz ela teria que fazer isso aqui. Fechado? Aí não sei se você concorda comigo, mas do objeto até o espelho, a gente chama de DO. Do espelho até a imagem, a gente chama de DI. Essas distâncias são iguais ou diferentes? Vou dar, mas sem decorar fórmula. Vamos, bora, são iguais. Se eu chamar isso aqui de Dzão, quanto vale DI? Dzão. Se eu chamo a imagem de HI, eu chamo o objeto de HO. No espelho plano, HI é igual a HO, porque a imagem tem a mesma altura do objeto, perfeito? Então, HI é igual a HO. Agora a gente vai fazer uma semelhança de triângulo. Qual a semelhança de triângulo? Triângulo pequeno com triângulo grande, perfeito? Aí vai ser o tamanho do espelho, que eu vou chamar de X. Aí vai ficar X está para BO, assim como HI está para DI mais DO. Certo? Foi? X está para DO. Quem é DO? Quem é DO? HI é igual a HO. Quanto vale HI? 165. E quanto vale daqui para cá? Nada. Direção mais direção. Então, teoricamente, a gente tem assim a relação, tá? Ó, X sobre DO é igual a HI sobre 2DO. Aí, ó, ficou X sobre DO é Dzão, HI é a altura do objeto e 2DO é 2Dzão. Aí eu vou cortar Dzão com Dzão. Aí, o tamanho do espelho vai ser a altura do objeto dividido por quanto? Qual é a altura do objeto? 165. Aí tu vai pegar 165 e dividir por 2. Aí, no caso, X está dando igual a... Dá quanto isso? 82,5. Gabarito letra B de bola. É só uma proposta, né? X é igual a HO sobre 2. Eu só coloquei no caderno. Fica bem. Tipo, toda questão que a gente está combinando. Tamanho mínimo do espelho. Tamanho mínimo do espelho. Foi? Bora. Para fazer a sua escova progressiva, procedimento que já esteve em moda para as pessoas mais valiosas, Jéssica está sentada numa cadeira de salão, com o rosto a 1,4 metros de espelho plano. Então, essa daqui é Jéssica, J de Jéssica, perfeito? Jéssica está a uma distância de 1,4. Espelho plano. Pergunta: qual é a distância que a imagem de Jéssica tem do espelho? 1,4 também. Isso daqui é a imagem de Jéssica. Todo mundo concorda comigo? Aí vê. Sua hair design. Sua hair design. Hair design. Para quem não é bom de inglês, design de cabelo. Oi? Hair design. Vai. Sua cabeleireira está posicionada a 60 centímetros mais distante. Mas é 60 centímetros mais distante de quem? De Jéssica. Então, aqui está a cabeleireira de Jéssica. E essa cabeleireira
está distante 60 centímetros, ou 0,6 metros. Concorda comigo? Beleza. Qual é a distância que a imagem da cabeleireira está da imagem de Jéssica? Não, é você. 0,6 metros também, perfeito. Isso daqui é a imagem da cabeleireira. Aí, olha o que a questão quer saber. Qual é... Então, é possível afirmar corretamente que a distância entre a imagem da Herzheim até Jéssica, que é o objeto. Qual é a distância de Jéssica até a imagem da Herzheim? É a soma de tudo. Aí fica 1,4 mais quanto no total? 3,4. Dá 1,4 mais 2. 1,4 mais 2, 3,4. Só que isso é em metro, né? Para centímetro dá quanto? 340. Perfeito. Então, a distância total é isso aqui de roxo, tá? Essa distância zona de roxo é igual a 3,4 metros, que é igual a 340 centímetros. Gabarito, letra D. Tem uma questão no livro que tem um menino que ele está se movimentando com a velocidade de 10 metros por segundo. E tu tem um espelho que está se movimentando com a velocidade de 8 metros por segundo. Aí ele pergunta o seguinte: o espelho está se movimentando. Ele está em cima de um patinho de skate. E o cara está de patins. Tá? Aí ele pergunta assim: qual a velocidade, qual a velocidade relativa da imagem em relação é no estilo Enem, e no estilo Enem é qual é o número da questão? Só qual é o número? É a 35 do estilo Enem. Beleza? Galera de casa, questão 35 do estilo Enem. Top? Fora isso, tem uma outra questão. Se eu não me engano, são 38. Vê se é do carro e do... Isso, questão 38 também é importante, tá? Para a galera que está estudando, a questão 38 faça também, tá? Aí, bora. Mari. É Marcela. Oh, Marcela, Marcela, foi mal, Marcela. Ó, qual a velocidade relativa da imagem em relação ao objeto? Bora. Primeiro, eu ensinei para vocês o seguinte, que a velocidade da imagem em relação ao objeto é o dobro da velocidade relativa entre objeto e espelho. Aí a pergunta, quanto vale a velocidade relativa entre objeto e espelho? Por que 2? Subtrai porque eles estão no mesmo sentido. Então, como essas velocidades estão no mesmo sentido, então, consequentemente, a velocidade relativa vai ser 10 menos 8. Quanto é que dá 10 menos 8? 2. Aí, para calcular a velocidade da imagem em relação ao objeto, vai ser 2 vezes 2, que dá quanto? Dá 4. Aí, o gabarito acho que é a letra C. 35. Letra C? Letra C. Beleza? Devagar. Aí eu ensinei hoje uma grandeza física que se chama índice de refração. O índice de refração é a grandeza capaz de alterar a velocidade da onda quando ela muda de meio. Foi N é igual a C sobre V. Quanto maior é a velocidade da partícula naquele meio, menor é o índice de refração dela. Isso tem no capítulo 2, tópico 1. Por isso eu acredito que refração vai ser cobrada agora de novo. E não esqueçam também, tá? Para a galera que está em casa também, não esquece. Cor só reflete ela mesma. Vermelho só reflete vermelho, azul só reflete azul. A única cor que reflete todas as cores é quem? O branco. Então, lembra, se tiver uma bandeira do Brasil na sala vermelha, bandeira do Brasil na sala verde, enfim.
tá? Eu pedi para vocês circularem algumas questões também importantes do livro. Se eu não me engano, na primeira página eu pedi para vocês circular 2, a 3 e a 5, tá? Eu acho que da primeira página foi a questão 2, 3 e 5. A questão 3 é uma questão de cor. Minto, a questão 2 é uma questão de cor. A questão 5 é uma questão de cor também, tá? Então, se liguem nesse tipo de questão. Fechado?